Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e quem irá contribuir com o estudo de hoje são os nossos amigos e facilitadores, Dr. Francisco Assis e Luciano Coimbra. Um ótimo estudo a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite aos presentes, boa noite aos queridos internautas. Boa noite, Dr. Francisco. Hoje, nosso estudo é de perguntas e respostas. E já me chega aqui uma pergunta que é bem pertinente ao tema do nosso estudo anterior. E a pergunta é a seguinte: o que significa amar ao inimigo? Amar ao inimigo, se a gente for responder de uma forma mais resumida, é a gente conseguir ter pela pessoa que nos causou algum desafeto pensamentos bons e não pensamentos vingativos. Isso, para que isso aconteça, né, a gente precisa entender que quando Cristo nos disse que devemos amar aos inimigos, ele utilizou a palavra amar, mas com uma conjugação que não é exatamente a conjugação que nós temos pela palavra amar. O nosso dicionário é vasto, mas a nossa língua é pobre, né? Nós temos uma palavra para designar várias situações, várias emoções, né? Então, de uma forma até mais simples, é muito fácil a gente amar quem já nos ama, e difícil é amar aos nossos inimigos. Mas o amor empregado aos nossos inimigos não é aquele amor que a gente abraça, que a gente acolhe, né, que a gente acaricia, que a gente faz com tanta facilidade às pessoas que já nos amam. Amar os inimigos é conseguir conviver com eles sem o desejo de que alguma coisa ruim aconteça, sem guardar por ele qualquer tipo de pensamento ruim. É claro que, durante um período, a gente pode não se sentir muito bem na companhia dessa pessoa, né? A gente pode, ao avistar essa pessoa, a gente pode ter um sentimento de repulsa, pode nos brotar algum sentimento até que se aproxime do ódio. E é esse sentimento que nos brota é que devemos controlar. E uma vez que eu consigo fazê-lo desejando o bem, na concepção do que foi dito pelo Mestre, eu já estou amando o meu inimigo. Porque assim eu tenho por ele pensamentos bons, da mesma forma que eu tenho pelos entes queridos. Eu espero ter sido claro, doutor Francisco. Foi bem resumido, né? Mas eu espero ter sido claro aí ao nosso amigo internauta que nos enviou essa pergunta, que inclusive eu agradeço. Doutor. Outra questão, quase que complementando essa indagação, Luciano, seria como lidar com esse inimigo, né? E a resposta se delineia da seguinte forma: seja firme e verdadeiro, primeiramente. Não se importe se esse inimigo ou adversário é desonesto, falso, dissimulado, porque aí você deve agir de forma exatamente contrária, sendo verdadeiro, firme, não é? E porque se você agir de igual forma, dará armas para que ele use contra você, porque aí fica estabelecido essa verdadeira luta, esse conflito. Se esse adversário, esse inimigo, fez uma fofoca a seu respeito,
chame-o e esclareça imediatamente. Se ele mente, fale sempre a verdade. Então, é por aí que nós vamos lidando com essa chamada inimizade, né? E outra indagação, se me permite, por que temos muitos inimigos? No tema de hoje abordamos aí uma certa parte que fala, inclusive, da nossa condição de permanência aqui no planeta Terra, vivendo aqui um mundo de provas e expiação, e certamente, como decorrência da própria reencarnação e oportunidade divina aí, da justiça mesmo do Pai, a gente poder se redimir de tantos erros, né? Resgatar tantos débitos, e aí surgem essa quase que percepção, mas sem uma explicação imediata e tão clara, de antipatia por certas pessoas. Rotulamos, às vezes, até essa antipatia de inimizade, quando, na verdade, não passa de um conflito aí entre esses espíritos que se encontraram nesse momento aqui, né, de existência terrestre, às vezes tendo uma vaga memória, uma vaga lembrança de conflitos bem anteriores aí em existências, né, remotas. E então, por que temos muitos inimigos? Cada um de nós tem inimigos na vida, nesse contexto que eu acabei de relatar. Às vezes pensamos que é nosso inimigo, na verdade não é, como no estudo você bem esclareceu, para que haja inimizade, há necessidade de ambos terem esse sentimento, e se um apenas tem, isso não existe, essa inimizade não existe. Ela é apenas parte apenas de um. O outro não tem esse reflexo, esse sentimento, então não é inimizade. Então, cada um de nós tem esses inimigos, aí, entre aspas, pessoas que parecem gostar de nos magoar, nos fazer sofrer e nos ferir. E, às vezes, nós criamos esses inimigos também, por causa de diferenças de personalidade, divergência, às vezes, de comportamento, de pensamento, e nós rotulamos isso de inimizade, de inimigo, de adversário. Ou então, sem motivo, as pessoas têm por nós assim uma espécie de uma ojeriza, uma coisa sem explicação. Elas até, vamos dizer assim, nutrem um certo sentimento muito negativo, que a gente até pode chamar assim de ódio por nós. E sem motivo aparente. Essa antipatia, ela tem a explicação nessa nossa existência em outra era. Estamos trazendo aí toda a carga de atos daquela época, que vamos dizer assim, pela justiça divina, nós vamos buscar na atual existência eliminar do nosso dia a dia essas diferenças, recompor as diferenças havidas anteriormente, e buscar trilhar aí esse caminho evolutivo, que é justamente superando essas provas e resgatando esses débitos. Muito bem, doutor Francisco. Próxima pergunta que nos chega é a seguinte: o que podemos fazer diante do mal que tenta impedir o nosso esforço de nos renovar? Muitas das vezes tenho, mas não consigo. Sinto que algo me impede de prosseguir em ser uma pessoa melhor. É exatamente o que acontece com todo mundo, né? Todas as circunstâncias, né, todas as coisas que nos rodeiam, parece que tendem a deixar a gente estagnado, né? Parece que impede a gente de ser pessoas melhores. Mas isso é porque ainda existe dentro da gente sentimentos que nos levam a esse tipo de pensamento. A nossa tendência é observar o lado ruim das coisas.
a gente às vezes esquece o lado bom. Por exemplo, quando nós estamos atrasados, a gente sempre pensa assim, exatamente hoje que eu tenho um compromisso importante, eu perdi o ônibus. Como que eu posso ser tão azarado? E algumas pessoas ainda falam assim, como que Deus deixa isso acontecer comigo? E a gente não percebe que, se nós perdemos o ônibus naquele dia, é porque talvez alguma coisa ia acontecer pior com quem estava naquele ônibus. A gente vê muitas histórias aí falando que a pessoa perde o avião, por exemplo, e o avião cai. Porque nada acontece com a pessoa sem a orientação divina. Nada acontece. E assim, se conseguíssemos olhar para as coisas sempre pelo lado bom, a gente ia perceber que a espiritualidade nos guia sempre. Nós é que não conseguimos, às vezes, entender. E respondendo à pergunta, existe um outro lado, que é, nós sofremos constantemente influência de espíritos. Essa influência ela pode ser para o bem ou para o mal. Vou dar outro exemplo. Aqui na casa a gente costuma conversar com as pessoas que não entendem o que seria essa influência, dando os seguintes exemplos. No dia que a gente tem estudo, é o dia que a gente está mais cansado. É o dia que você perde a chave. É o dia que você sente uma dor de cabeça. É o dia que você deixa a xícara de café cair na roupa. Tudo tende a fazer com que você não vá no estudo. Porque lá você ia aprender alguma coisa que ia te proporcionar, por exemplo, o perdão a uma pessoa, conseguir enxergar algum erro que você cometeu. Então, como eu faço, né? Qual que é o meu procedimento diante do mal que tenta impedir o nosso esforço de nos renovarmos, sendo resiliente? Não, hoje eu estou cansado, mas eu aguento mais um pouco e eu vou no estudo. Não, eu estou com dor de cabeça, mas eu vou tomar um remedinho e vou. Não, eu perdi o ônibus, mas daqui a pouco vem outro. Não, eu deixei cair café aqui na minha roupa, mas se eu troco ou eu passo uma água aqui só para... Mas mantenha o foco. Se é para ir no estudo, vá. Se é para fazer você pensar num outro caminho, que pense. O que a gente não pode fazer é entregar, né? É ceder. Quando a gente deixa, né? Quando a gente se entrega, o prejuízo é só nosso. E os influenciadores, né? Aqui a gente costuma chamar também de obsessores, eles se sentem vitoriosos e vão fazer de novo. Agora, quando eles tentam e não te vencem, eles pensam assim, aqui eu osso duro, vou procurar um mais fraco. E isso tende a cessar. Mas precisa partir da gente, aquela força de vontade, aquela resiliência de se reerguer para continuar no seu plano. Se a gente for lembrar lá das passagens de Cristo, tentações a gente tem diversas. Por exemplo, exatamente hoje, no dia do estudo, tem um jogão de futebol, tem um filme fantástico. Ou então, hoje vai ter um capítulo importante da novela.
sempre tem uma tentação, né? Sempre tem alguma coisa para te atrair. Aí, uma festa, cai sempre no dia. Aí a gente precisa de priorizar. O que você realmente quer? Você quer ser uma pessoa melhor? Ou você quer ficar na mesma e lá na frente sentir aquele sentimento de arrependimento, né? Porque se você deixa de ir quando a gente fala deixa de ir no estudo, é um exemplo, mas pode ser qualquer outra situação. Quando você deixa de fazer alguma coisa, né, como a pergunta disse, para se tornar uma pessoa melhor, pelo simples fato de ver um jogo, uma novela, alguma coisa assim, o seu time perde, aí você fala assim, devia ter ido no estudo, né? Aí o capítulo lá da novela estava tão sem graça, que você fala, não deu em nada, né? Não ganhei nada, podia ter ido no estudo. E a gente só percebe quando passa, né? Aí a chance de evoluir, né, a chance de ganhar um conhecimento melhor, né, também passa. Aí você tem que buscar uma nova oportunidade. Mas não está errado, não. O importante é você perceber que, para ser uma pessoa melhor, depende única e exclusivamente da sua força de vontade. Só isso, né? Luciano, só complementando, então, aí o seu raciocínio, enquanto você falava, eu imaginava que o seguinte, essas diversas situações, dessas tentações diárias, né, que procuram tirar a gente do caminho retilíneo, sob os diversos enfoques, vai desde um capítulo de novela que você está, né, seguindo aquela novela há um certo tempo, e hoje seria o capítulo decisivo e tal, e o jogo de futebol, e a festa de aniversário de um amigo que você não poderia deixar de ir, às vezes até de familiares mesmo. É uma reunião, é um fato inusitado no seu local de trabalho. Agora, de tudo isso, eu penso que a gente, dentro do preceito, da exortação feita pelo Mestre Jesus, de constante vigília, vigiar e orar sempre, a gente tem que parar um pouquinho diante dessas situações e pensar assim, o que é mais edificante para mim? Para a minha evolução, para o meu progresso moral, acima de tudo. É eu estar lá, por exemplo, no estudo, ou ficar nessa roda de amigos aqui, jogando conversa fora, me distraindo, porque isso também é necessário. Mas o que eu quero chamar a atenção é a prioridade naquele momento. Priorizar, então, aquilo que me edifica. A leitura de um bom livro, de um livro que vai me ensinar alguma coisa, ou simplesmente assistir aí a televisão, um filme que às vezes nem é de situação recomendável para a gente, dentro da moral e dos bons costumes. Então, acho que esse policiamento, esse orar e vigiar sempre, nós temos que ter isso como meta de questionar. É edificante para mim participar disso ou daquilo? E sempre buscar realmente aquilo que me torna melhor, que vai me transformar para melhor ainda, porque a nossa vida aqui na Terra, o mundo em que vivemos, mundo de provas e expiação, está a exigir da gente a cada momento essa tomada de decisão, de evolução, de progresso, progresso moral, conhecimento. Então, quando há, por exemplo, um estudo, você tem, primeiramente, o progresso do conhecimento, e paralelo a ele, às vezes, geralmente, vem também o progresso moral, porque dos ensinamentos que você obtém nesse estudo, te amplia o conhecimento e também te coloca numa situação privilegiada de avaliar a situação moralmente para o seu dia a dia. Tem uma outra pergunta aqui também, dentro do tema, né, que foi estudo anterior. Como devo enxergar meu adversário, meu inimigo? Entendo que, contribuindo com as pessoas para essa melhor... Primeiramente, o Luciano deu aqui uma fórmula insubstituível, que é a prece.
faça uma prece em favor dessa pessoa, né, que você imagina ser seu adversário, seu inimigo, para que ela encontre realmente um caminho de luz, de paz, de harmonia. Nesses dias tão turbulentos aí por todos os setores, você vai ver que esse sentimento, essa prece que você faz, vai aliviar seu coração e vai te dar aquela autoconfiança, porque você vai ver o resultado imediato. Isso é inegável. A prece é a ferramenta mais eficaz que a gente tem para todas as situações dessa natureza, alguma turbulência, alguma dúvida que paira sobre o que fazer. Então, a prece nada mais é do que aquele desejo bom de coração. Não precisa ter palavras pré-estabelecidas, mágicas, fórmulas prévias, não. É aquela manifestação espontânea do seu coração, o desejo do bem que brota ali do seu íntimo em favor de alguém. Então, como devo enxergar esse meu adversário? Contribuir com essas pessoas dessa forma, preservando a própria imagem dessa pessoa, tirando sempre o ponto positivo de cada fato, de cada pessoa, né? De cada gesto, de cada conduta que essa pessoa tenha feito e te atingiu de algum modo. Procure ver pelo lado positivo. E sempre entendemos também, devemos entender assim, que não existe acaso nessa nossa permanência sobre a terra. Ninguém vem até nós, ninguém bate aí no nosso caminho por uma coincidência, por um acaso. Tem um propósito divino nisso aí. Tem uma prova, tem como diz, tem uma expiação a ser observada. E, principalmente, a gente não entrar, às vezes, nessa onda de maledicência, porque é um peso enorme aí, uma tentação muito grande, que às vezes a gente começa ali a participar de um assunto sobre uma determinada pessoa por quem eu não tenho simpatia e começa, às vezes, a jogar um pouquinho de conceito negativo. É nos policiarmos com isso também, evitar essas condutas. Se você não pode falar bem, então abstenha-se de falar o mal, já é uma grande ajuda. Se não tem aquele ímpeto de elogiar a pessoa, então não critique negativamente. Já é uma forma de você fazer alguma coisa para esse inimigo, adversário, é uma forma de enxergá-lo. Ampliar também a percepção de valor daquilo que você já faz de bom, porque as pessoas assim enxergam você, vão te dar um foco diferenciado. E justamente esses valores que você está ampliando, esses valores positivos, eles vão te proteger, pois comprovam a sua competência. E aí você simplesmente cresce diante desse conjunto de tentações, conjunto aí de, vamos dizer, turbulências que tentam te tirar aí do caminho correto. Ok. Nós temos aqui mais uma pergunta, e é uma pergunta até bem interessante, e diz assim: se nessa encarnação eu sou uma mulher, em minhas próximas encarnações serei sempre mulher? Ou poderei ter a experiência de ser homem? Obrigado à pessoa que fez essa pergunta, que inclusive é até recorrente, né? Nós estamos nessa encarnação como homens ou mulheres. Nós não somos homens ou mulheres. O espírito, ao longo das suas reencarnações, ele experimenta, sim, encarnar como homem e encarnar como mulher. E a explicação para isso parece ser até simples, mas ela tem bem mais significados do que possa parecer. A primeira delas é que, se fôssemos somente um, né, sempre homem ou sempre mulher, como existem diferenças, né, Deus não seria justo, porque nós somos, perante Deus, todos iguais. E quando eu falo em diferença, eu não estou falando em diferença de direitos e nem de deveres.
diferenças na própria estrutura da pessoa, esquecendo aí toda a parte sexual. Vamos falar só do... Se a gente pegar, por exemplo, antropologicamente falando, se a gente pegar os primitivos, lá atrás, as mulheres eram responsáveis pelos filhos, né? E o homem era responsável pela alimentação da família. E isso durou durante muitos e muitos anos. E na medida que a gente vai evoluindo, não é só a sociedade que vai evoluindo, é o próprio ser humano no sentido de espírito que também vai evoluindo. A gente consegue perceber que um pode fazer o papel do outro, mas biologicamente tem coisas que são reservadas ao homem e tem coisas que são reservadas à mulher. Por exemplo, se um casal tem um bebê, uma criancinha recém-nascida, e é o primeiro filho do casal, se essa criança chora, a mãe sabe se é dor de barriga, se é dor de ouvido, se é fome, se é a fralda. O choro, o timbre do choro, a mãe consegue identificar. Isso é uma coisa que a mulher traz em si. Um chamado instinto materno, exatamente. E como que o homem poderia ter essa sensibilidade se não for mulher em alguma encarnação? O espírito precisa passar por esta situação para conseguir absorver aquele ensinamento. E tantas outras coisas, né? Hoje, a gente vê homens tomando conta da casa e mulheres saindo para trabalhar. E funciona. Não tem problema algum. Da mesma forma que a sociedade evolui, o espírito também evolui, e as coisas elas podem se reencaixar, se adequar. Mas a experiência de vivenciar o que é ser uma mulher não é ficar na cozinha. E o que é ser o homem não é ser responsável por buscar o alimento. É ter a experiência de viver como um homem ou como uma mulher, independente se a sociedade está atrasada, está evoluída, porque vivendo, né, vivenciando aquela experiência ali, é que o espírito vai saber o que é um e o que é o outro. Inclusive, aprender a respeitar essas diferenças. Porque, para o espiritismo, não existem regras sociais. Regras sociais quem cria é o homem encarnado. Tá? Para o espírito, existem irmãos que devem se amar. Todos somos da mesma família, todos somos iguais. Alguns um pouco mais evoluídos, outros um pouco mais atrasados, mas esse atrasado também pode refletir que eles são mais novos. Né? E quando a gente pega, por exemplo, uma criança, não significa que pelo fato dela ser criança, ela é mais atrasada que a gente. Às vezes ela está muito mais evoluída, só que nessa encarnação ela ainda é criança. E existem os espíritos que são, pela evolução que eles têm, espíritos que visualmente nos parecem muito inferiores. Mas eles estão passando por provações que só sendo muito evoluídos para aceitar esse tipo de provação. E dessa forma, a pessoa não se identificou, mas eu gostaria muito de agradecer essa pergunta, porque ela é muito recorrente, e assim, nós estamos hoje, homens ou estamos mulheres, e vai se inverter sim, com certeza. Não é, doutor? Pela própria justiça divina, né, que coloca, sabemos que o espírito sendo imortal, ele tem uma vida só, nós temos uma vida só, mas diversas as existências, não é? Porque quando se fala vida, a ideia que se tem é de espírito imortal, criado pelo Pai e
só Ele saberá o fim desse espírito, mas que a finalidade é atingir grau evolutivo tamanho que certamente ultrapassa as dimensões aí do entendimento humano. E é justamente esse princípio da justiça divina que coloca a experimentação desse espírito cada hora em uma situação. Então, às vezes, ele está encarnado aí como homem, às vezes, na próxima existência, se reencarna como mulher, mas o que é justamente para viver essa experimentação de uma e de outra forma. Porque o espírito em si, bem sabemos, não tem sexo, né? O sexo é uma, vamos dizer assim, uma qualidade da carne destinada à procriação, primeiramente. Então, como o espírito não se reproduz, ele foi criado pelo Pai. E ele perpetua aí através das existências até o momento em que o próprio Pai o tem num grau evolutivo tamanho, que certamente dará uma destinação, e que nós não temos ainda conhecimento tal para saber como será. Porque alcança-se uma dimensão tamanha que a condição humana não se projeta até lá como entendimento. Então, essa experimentação, sim, é existente, acontece via de regra. Agora, quantas vezes seguidas será um ou outro, estará um ou outro, não é será, me desculpe, estará como homem ou como mulher, isso não se tem assim ideia, porque há a necessidade dessa própria alternância, mas não quer dizer que imediatamente quem está homem hoje estará amanhã mulher. Não há uma lógica para isso, é questão da própria sistemática da evolução do espírito, é que vai levar a isso. Porque chega um ponto também que vivenciou tanta experiência de um e outro lado e aproveitou tanto o ensinamento, que aí não mais há essa necessidade de um ou de outro, vamos dizer assim, de uma ou de outra natureza, feminina ou masculina. Isso aí. Inclusive, não existe o que é melhor ou o que é pior. São complementos, né? E como o doutor muito bem disse, essa questão sexual é simplesmente uma característica, né? Um fator, né? que a carne necessita para que possamos nos procriar. Não existe nenhum tipo de esse é melhor do que aquele. Somos todos iguais, vivenciando experiências diferentes. Dando sequência, então, a próxima pergunta que nos chega é a seguinte: a influência dos espíritos em nossa vida pode trazer prejuízos à nossa evolução? Pode. Pode. Porque o que acontece? Em algumas situações, nós estamos tão parados, né? Tão petrificados, que a influência dos espíritos negativamente nos conduz a ações ruins. Seja, por exemplo, até a cometer um suicídio. Numa determinada situação, houve uma pessoa que saiu de casa. Essa situação, inclusive, foi narrada pelo Chico muito bem. Saiu de casa e, desnorteada, ela pulou na frente de um trem que estava passando. Quando foram perguntar para o maquinista o que ele tinha, né, o que ele podia falar, ele falou assim: olha, tinham 3 pessoas. Quando a luz bateu mais adiante, eu vi 3 pessoas. E a polícia falou: olha, não tem condições, porque aqui só tem uma pessoa. E os parentes daquela pessoa que tinha morrido sabia que ela estava sozinha. E foram
numa determinada ocasião, conversar com o Chico, e ele falou, olha, não existem suicidas, existem suicidados. Aquela pessoa, ela foi influenciada a fazer aquilo. E eu não chamaria propriamente de prejuízo, mas é um grande atraso. Porque uma vez que a gente comete tamanho mal com o maior presente que a gente pode ter recebido de Deus, que é a oportunidade de viver e de evoluir, é como se a gente estivesse negando esse presente, né? E assim, todas as vezes que nós somos influenciados, que deixamos ser influenciados negativamente, nós vamos sim trazer prejuízos à nossa evolução. Porque a gente vai precisar reparar aquele erro. Se a gente não tivesse feito aquilo, mesmo que por influência de outros espíritos, a gente não precisaria fazer aquela reparação. Então, aí eu já posso até antecipar uma outra pergunta, em complemento a essa, que é, e o que eu posso fazer para evitar essa influência dos espíritos? Evitar a influência a gente não consegue evitar, porque a gente é influenciado todos os dias. O que a gente pode fazer é preferir a influência dos bons. E como que eu faço a preferência pela influência dos bons? Tendo os bons perto. E, curiosamente, é a única forma de afugentar os maus. Se você tem os bons, os maus não se aproximam. Se a gente fosse colocar isso num sentido figurado, seria mais ou menos assim. Dizem que os espíritos bons são iluminados, né? É como se os espíritos trevosos, como até a própria palavra diz, detestassem a luz. Se você anda com os iluminados, você está iluminado e os trevosos não se aproximam. Simples assim. Na prática, se a gente está em um local mais escuro, de repente alguém acende uma luz muito forte, a tendência é que aquela luz nos ofusque a gente. Ou tampa os olhos ou procure se afastar da luz. Exatamente. E dessa forma, como que eu faço para atrair os bons? Sendo bom. Levando sempre em consideração todos os ensinamentos do Cristo, sabendo amar os inimigos, tendo o coração bom, vibrando positivamente, sendo caridoso, enxergando que os irmãos próximos têm necessidades, não necessariamente de dinheiro, às vezes eles têm carência de palavra, tempo, companhia. Quantas vezes a gente vê relato de pessoas que procuram o acolhimento e conversa, e a gente pergunta assim, o que eu posso fazer para te ajudar? E a pessoa responde assim, você já fez. Mas como assim eu já fiz? Não, você me ouviu. A pessoa só precisava de alguém para desabafar, para colocar aquilo para fora. E assim, a gente consegue ter com a gente os bons. E estando acompanhado dos bons, né, dos iluminados, os trevosos sempre longe. É isso? Luciano, só para complementar, assim mais na dicção da indagação feita, no Livro dos Espíritos, a questão 459, né, quando então o codificador indagou da espiritualidade, se os espíritos exercem alguma influência na nossa vida, a resposta dos espíritos foi, nessa questão 459 do Livro dos Espíritos, exerce influência sim, muito mais do que nós imaginamos, porque, em geral, são os espíritos que nos dirigem.
Então, está aí para a pergunta, né? Diretamente lá ao Livro dos Espíritos, 459, a questão. Muito bem. Eu agradeço muito, né, às pessoas presentes. O nosso estudo termina. Agradeço também aos queridos internautas. Agradeço ao doutor Francisco pela companhia conosco hoje. Agradeço à casa pela oportunidade. Desejo a todos um ótimo retorno aos lares, sempre na companhia do bondoso Deus que está no céu e em todos os lugares. Muito obrigado.